de uma mensagem está diminuindo. Você hoje consegue encontrar qualquer pessoa no mundo com 6 intermediações apenas. O Six Degrees of Separation lá. Teve uma peça com esse nome. Depois teve a peça primeiro, depois o filme, depois um professor de Harvard, o Milgram e o Travers, fizeram uma experiência legal sobre isso, e agora o Duncan Watts, aquele último careta que eu mostrei ali, fez isso para o mundo todo, mostrando que é mais ou menos 6 graus de separação hoje no mundo, que significa que o mundo está encolhendo. Esse small world é uma palavra, é uma expressão assim, tipo, quando você fala, encontra um cara, né, num lugar inusitado, você fala, ei, mundo pequeno, é assim? É a mesma expressão. Ou seja, você tenderá a encontrar cada vez mais pessoas, ou fisicamente ou virtualmente, com muito mais facilidade. Uma cidade da Mesopotâmia antiga, da Suméria, como Uruk, no seu apogeu, tinha 2.000 habitantes, 5.000 anos atrás. Ela era maior do que Nova York hoje. Maior em termos geográficos? Não. Em termos populacionais? Não. Em termos sociais. Por quê? Era mais difícil para qualquer pessoa chegar até outra. Por quê? Porque era uma cidade, estado, templo. Muito muro, muita escada, muita porta, muita proibição, não beba, não fume, e mais outras, né? Quanto mais proibições, evidentemente, mais a fluição fica congestionada e compelida a escorrer só por alguns caminhos. Aí você tem escassez de caminhos, hierarquia, não tem saída. Criou escassez, verticalizou. Bom, volta mais uma só, EGU. Então eu resolvi chamar, pode mais para frente eu resolvi chamar esse fenômeno do small world, colocar na mesma categoria do clustering, que é a tendência das coisas se aglomerar, e do swarming, que é a tendência de enxamear. E aí eu resolvi chamar de crunching, pegando colocando num tempo de verbo, o mesmo dos outros, a palavra crunch. E física acabou sendo sugerida pela teoria cosmológica do Big Bang. O Big Bang teria como desfecho, no final, o Big Crunch, que é quando as coisas todas que saíram de eu não sei nem como dizer, de uma partícula primordial, vamos dizer assim, voltarem de novo, né? Não está acontecendo isso observadamente no nosso universo físico, né? A teoria do Big Crunch está um pouco assim na geladeira, porque por causa da matéria escura, da energia escura, o que nós estamos percebendo é que está expandindo cada vez mais o universo, nós não estamos percebendo o movimento de volta. Mas socialmente eu posso dizer para vocês que o crunching está acontecendo. O mundo está ficando pequeno. O crunching, vamos traduzir aqui, amassamento. Está amassando. Quanto mais se aumenta o grau de distribuição e conectividade, mais as pessoas vão ficando perto. Então está amassando o mundo em termos sociais. Ainda que possa estar crescendo em termos populacionais, tem nenhuma importância isso, né? Em frente. Quer dizer, nós estamos caminhando não para uma aldeia global, como o McLuhan imaginou, mas para milhares de aldeias globais. Isso é interessante, né? Não é uma aldeia global, são milhares. São aldeias, são locais e são globais. O local conectado é o mundo todo, né? Na medida em que a sociedade está ficando cada vez mais conectada, o local conectado é o mundo todo. Por que não seria? Pode conversar com todo mundo, chega com graus de separação muito pequenos a qualquer outra localidade, a qualquer outra pessoa. Então o que está havendo, na verdade, é um processo de localização, não só de globalização, mas de globalização acompanhado de localização. E a localização obedece a uma força irresistível, que é essa. Aumentou a conectividade e a distribuição, amassou. Então isso muda, né, a maneira de olhar a sociedade de uma maneira meio radical. E nós começamos a perceber, ainda que não seja possível justificar isso com todo o rigor científico, nós temos muitas evidências
a favor de que 1% das pessoas conectadas P2P, ponto a ponto, peer-to-peer, é capaz de reduzir a extensão característica de caminho aos graus de separação para 1. Ou seja, falando em português, claro, num município de 20 mil pessoas, se você juntar 200 pessoas conectadas, todas com todas, numa rede com alto grau de distribuição e conectividade, você vai provocar uma redução do tamanho daquele município, do tamanho do mundo, brutal. Possivelmente, todas aquelas pessoas conhecerão todas as outras 19.800 pessoas, de sorte que você vai poder falar com as outras 19.800 pessoas diretamente. Olha a capilaridade aí que as experiências de desenvolvimento local não cuidam, porque imaginam que é uma instituição que vai lá fazer. Não é, o sujeito é a rede social. Se ela tiver capilarizada assim, é irresistível. Então eu inventei essa frase aqui, que é uma colagem em cima do negócio do... Lembram do... Como é que era o nome? Small is Beautiful, do Schumacher? E aí, mas small is beautiful, mas além de beautiful, is powerful. Quanto menor o tamanho do mundo, mais empoderante é o campo social. Aliás, essa é a única maneira de entender o conceito de empowerment. Eu não sei quem foi que levantou, esqueci o nome dele agora, foi em 90, inventou o empowerment, que a gente traduz aqui no Brasil por empoderamento, né? O tal do empoderamento não tem como explicar a não ser assim. Não é uma coisa que tem a ver com as convicções do indivíduo, com o seu conhecimento e essas outras besteiras. Não, tem a ver com um campo social que induz em cada indivíduo um encorajamento para ele fazer coisas, para ele tomar iniciativas. Isso é um empoderamento, quer dizer, ele vai do ambiente para o indivíduo. É como um celular que funcionasse aqui nessa sala, o que é perfeitamente possível em termos físicos, sem bateria. Basta ter uma bobina aqui dentro, no lugar da bateria, e eu induzi um campo eletromagnético aqui, pronto, gerou uma corrente aqui, ele funciona. É assim o empoderamento, quer dizer, uma pessoa é empoderada pelo meio, mas à medida em que ela é empoderada, não depende para nada do conteúdo do que está se tratando ali, do que a pessoa acredita, nada disso. Depende apenas do grau de distribuição e conectividade daquela rede social. Quanto mais conectada, quanto mais distribuída, menor o mundo, quanto menor, mais poderoso em termos sociais. Não de poder político, mas de poder social, mais empoderante aquele campo. O cara diz, puxa, vou fazer. Vou fazer. Quem é que está dizendo que você tem que fazer? Não sei, eu estou sentindo que eu tenho que fazer. Você está sendo empoderado por aquele campo. Esse modelo explicativo depois vai ser muito bom para explicar vários fenômenos de desenvolvimento que a gente observa no mundo. Cidades formalmente iguais a vizinhas, uma dá um salto, a outra não dá. Vai examinar o metabolismo da rede social e você terá a resposta. As configurações, ou os invariantes das configurações de rede de uma localidade, são a carteira de identidade, a impressão digital dela, né? Aí eu desenvolvi essa equação muito simples, uma equação vagabunda em termos matemáticos, né? Uma equação que envolve operações muito elementares, para calcular o índice de distribuição de rede. Ele depende do número de conexões, do número de nodos desconectados com a eliminação do nodo mais desconectado e do número de conexões eliminadas. Se você normalizar depois o índice e plotar tudo, acaba gerando os mesmos resultados visuais das equações complexas que o Barabasi desenvolveu nas redes sem escala. Depois eu vou falar disso aí, agora eu não vou perder tempo com a matemática aqui, nem é nosso objetivo. Bom, há um fundamento antropológico todo nessa visão que é esse. Pessoa já é rede. Se você existe como pessoa humana, é porque você está conectado a outras pessoas. Tem uma rede social, senão você não existiria. Quem aqui não foi cuidado?
O ser humano, quando não é cuidado, não sobrevive, morre. Ou seja, se ele é cuidado, é sinal de que tem gente se conectada a ele, etc. e tal. Essa mistura de ser um contínuo de experiências pessoais intransferíveis, que só você tem, e ao mesmo tempo ser um entroncamento de fluxos que ligam você a outras pessoas, isso é o que faz a pessoa. A pessoa, então, ela não é indivíduo, essa abstração matemática, ela é também sociedade, porque ela só existe como tal se estiver conectada a outras pessoas. Então, pessoa já é rede. Engraçado que o Novalis dizia isso, 1700 e alguma coisa. Os poetas sempre captam assim, né? De uma maneira que a gente não explica. Ele dizia assim: cada ser humano é uma pequena sociedade. Que é um pouco essa ideia vista de outro lado, né? Em frente. E essa hipótese que é compatível com tudo isso é o seguinte: é a hipótese da rede-mãe. A rede-mãe é aquilo que eu chamei de Matrix. Existe a rede-mãe ou isso é uma abstração? É uma abstração como qualquer coisa conceitual é. Mas que existe, existe. Por quê? Porque as pessoas, elas se conectam. Se elas vivem em sociedade, elas estão conectadas. E isso não acontece porque alguém diz: vamos organizar a sociedade. Aliás, quando eu ouço essa palavra, cada vez mais eu fico arrepiado. O cara que quer organizar os outros, e algum problema virá, né? Quer organizar para levar para algum lugar que ele não sabe onde é. É duro esse negócio. Mas a ideia de organizar parte muito desse padrão, de que a ordem tem que ser, você tem que enfiar ela top-down, senão vai ser o caos. Mas a rede-mãe é o caos que eu quero. O caos foi demonizado durante esse tempo, né? Nós criamos todo um negócio contra o caos, para botar a ordem. Só que a ordem é sempre a ordem imposta, a não ser que ela seja uma ordem que emerge. O que nós descobrimos foi que os seres humanos geram ordem quando se conectam um com o outro. Ao contrário do que supunha Hobbes, né? De que haveria uma guerra de todos contra todos, nós não temos nenhuma evidência de que isso acontece, aliás, né? Não é que precisa de um fato, de uma evidência para contradizer a hipótese hobbesiana. É que não tem nenhuma que valide. Seres humanos abandonados à sua própria sorte, eles em geral fazem coisas juntos, se sentem recompensados quando cooperam, porque nós somos assim, nós somos emocionalmente recompensados quando cooperamos. Incrível isso, né? Quer dizer, nós estamos programados assim, não sei se está no tronco, está em algum lugar, né? Está no nosso cérebro reptiliano, mas nós somos, não deve estar porque emoção não está lá, né? Mas nós somos recompensados quando nós cooperamos. E há muito mais cooperação do que a gente imagina no nosso dia a dia. Pois bem, lembram que a Hannah Arendt, eu lembrei, ela dizia: a liberdade é um atributo da forma como os seres humanos se organizam e nada mais. Estudando as redes, a gente pode dizer: a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Volta lá aquele desenho do Bara, Regeu, por favor. Aqueles 3 negócios do Bara lá. Olha aqui. Se eu pegar uma série de clones do Mahatma Gandhi, vamos pegar um cara cooperativo aí, o Mahatma Gandhi, pacífico, gosta do negócio da paz, sei lá, clone de São Francisco de Assis, podem imaginar qualquer pessoa. Se vocês fizerem vários clones, isso é uma Gedanken Experiment, né? Uma experiência de pensamento. E se vocês colocarem elas organizadas assim ou assim, elas não vão poder ser cooperativas, ainda que todos sejam clones, réplicas perfeitas do Mahatma Gandhi ou do São Francisco de Assis. Vocês entenderam? Não está dentro de cada um. Isso é um fenômeno do social. O social não é a soma de nós, é o que está entre nós. Essa é que a visão das redes nos revela. E tudo que a gente fala em social é para tentar enfiar alguma coisa na cabeça das pessoas. Ou para tentar aumentar aqueles componentes que entram na composição do capital humano. Então você fala social, política social. O cara diz: já sei.